Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos. Tudo bem com vocês? Agora no segundo vídeo do Tratado da Verdadeira Tentação, recapitulando um pouco o que nós vimos no primeiro vídeo, mas por favor, deem uma olhada aqui no primeiro vídeo antes de iniciar esse. É o seguinte: nós devemos dar nome aos bois, perceber em nós quais são as tentações e dar nome a elas. Principalmente a partir dos 7 pecados capitais. Capitais tem a ver com capt, cabeça. Ou seja, dali inicia tudo. Né? Então, o que mais, e eu digo isso o que mais porque cada um tem uma tendência maior a uma coisa. E eu digo isso realmente para um vício, um pecado, alguma situação que possa te desestruturar. Ou seja, pode afetar a sua caminhada como um cristão, pode afetar o seu relacionamento com a sua família, em geral, o seu relacionamento na vida em geral, o seu dia a dia. Então, resumo da ópera, como eu disse no vídeo anterior, conheça-se, conheça-se. Não dê a possibilidade de dizer, isso aconteceu, não acontecerá mais. O problema está exatamente aí, quando a gente não dá nome aos bois. Quando a gente dá nome à tentação, ao pecado, a gente começa a saber lidar com aquilo ali. Quando aparece em nós a tentação, fala assim, epa, preguiça, dá um tempo aí. Luxúria, opa, avareza, epa, não. Inveja, Deus me livre, entende? Então, é um dia de cada vez, a partir do estado de vida de cada um. Então, não é uma receita de bolo e não é sempre exatamente assim como eu estou falando. Isso daí estou falando a partir da minha vida e daquilo que a gente vai percebendo no dia a dia, na vida das pessoas também. Tá legal? Recapitulado o vídeo anterior, passemos então para a ideia seguinte. Visão errada da tentação. A primeira coisa, e perigosa também da gente ficar pensando quando a gente lembra de tentação, é a seguinte: nossa, Deus está me tentando. Se a gente for nas Sagradas Escrituras, a gente vai ver que Deus não tenta ninguém, tá bom? Existem provas no nosso dia a dia que a gente passa por elas para a gente poder melhorar em graça, em virtude e tudo mais. Como, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito paciente, não estou dizendo que é o meu caso, genérico. Então, são provas no dia a dia que Deus nos dá as possibilidades para que a gente seja uma pessoa mais paciente. Então, sim, são provas nesse sentido para que a virtude da paciência cresça em nós. Mas veja que não é uma tentação para o pecado, né? E, inclusive, na carta de São Tiago, quando se fala sobre tentação, a carta de São Tiago é linda nessa parte, né? E ele diz assim no capítulo 1, versículo 13: ninguém diga, quando for tentado para o mal, é Deus que me tenta, porque Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Que o atrai e o seduz. E a concupiscência, depois de ter concebido, ou seja, né, você às vezes até, não diria inconsciente, mas você não deu nome aos bois, não percebeu
a concupiscência agindo em você, ou até percebeu e você a concebeu, você deu luz a ela e vazão. E daí, claro, uma vez consumado, gera a morte, o pecado, né? É assim que Tiago quer dizer. Então, Deus não tenta ninguém. E porque se a gente for começar a pensar dessa maneira, que Deus está me tentando, quem é Deus? É alguém que brinca conosco? Jamais. Ele só quer o nosso bem. Então, se você está sendo tentado, se você se sente tentado, e todo mundo se sente tentado a alguma coisa, sempre, né? Esporadicamente também, aí depende de cada um, é você mesmo. É você mesmo, ou talvez, e eu já vou falar sobre isso também, alguma inclinação ou sugestão maligna pode acontecer, sim. Mas primeiramente é você, minha irmã, meu irmão. Porque o mal está em você, a concupiscência está em mim, está em você. Ok? Então Deus não tenta ninguém. Então essa é a primeira visão equivocada da tentação. Tá? A segunda, que eu acho interessante pensar sobre isso, é só uma partilha, tá? Não são dicas, não é uma receita de bolo, na sua vida pode ser um pouco diferente, então, portanto, pegue aquilo que for interessante. O que não for interessante, pode descartar, tá legal? Então, assim, negar a tentação. O que seria negar a tentação? Eu falei no vídeo anterior sobre a preguiça, que é interessante, né? A preguiça sempre parece um pecadinho, mas ela leva a situações horrorosas, até uma possível depressão, ansiedade, que pode afetar a nossa própria saúde, o nosso meio familiar e tudo mais. Não digo que toda depressão e ansiedade é fruto desculpe, é fruto do vício da preguiça. Não, muito pelo contrário, tá bom? Entenda isso. Mas, por exemplo, se a gente dá vazão à preguiça e tende a pensar, não, mas agora não, por que não? Vou deixar para depois a minha responsabilidade. A gente negar a tentação. Isso daí, você começa e pode pensar em outras situações de outros pecados capitais, como por exemplo a luxúria. Qual o problema de dar uma olhada em umas fotos? Não é? Qual o problema de eu ver alguns tipos de vídeos? Não é? Então, negar a tentação. É claro que a gente não pode pensar que tudo que está no mundo é motivo de tentação. Claro que o mundo está aí, né? Ele oferece as coisas. O importante é a sua percepção dentro daquilo que pode despertar em você algo que já está em você. Lembra de dar nome aos bois? Se você já percebeu alguma coisa e nega aquela tentação, infalivelmente, minha irmã e meu irmão, você vai pecar. Infalivelmente, você vai pecar. Então, quando a gente tem uma visão errada da tentação, no sentido de negá-la, a gente peca. Mas o contrário também é verdade. Olha lá, é sempre o equilíbrio, sempre o ponto no meio. Nem o laxismo, né, que é o que eu vou falar agora, e nem achar que tudo sempre na vida, eu tô sentado aqui na cadeira, aparece uma imagem, claro, tô pesquisando alguma coisa na internet, pronto, nossa, isso estou negando a tentação. Não, calma, veja com olhos maduros as coisas, para que não dê vazão ou negação à tentação. Simplesmente assim, o negar a tentação é você perceber, mas
logo em seguida negá-la. Então, vem a tentação e você nega. Ah, não, não tem problema. Entendeu? E a outra parte é achar que o demônio está em tudo. Que o demônio está ali no seu ouvido toda hora, né? E ainda mais, e aí vai uma crítica mesmo, é a minha opinião apenas, tá, minha irmã e meu irmão? Por que eu falo minha irmã e meu irmão? Porque realmente, no canal Via Teófilos, acredito que boa parte da internet, o maior consumo é de mulheres, né? Mas todos os homens também estão aí. Então falo primeiro irmãs, por respeito, e irmãos aí, todos nós homens. Enfim, achar que o demônio está sempre, ele está, claro, à espreita, sempre como um leão a rugir, como nos diz as Sagradas Escrituras, mas a diferença está ali. A gente se preocupa muito em obsessões, palavra popular, em macumbas, em possessão demoníaca, em espíritos obsessores, né, como dizem outras religiões, como se tudo fosse sugestão de espíritos maus. Não é bem assim, é como eu disse. Posso não afirmar, a não ser que a pessoa já esteja num grau muito maior aí de ascese espiritual, por assim dizer. Aí quem sabe, mas para nós pecadores, consagrados pecadores, gente, 90% pelo menos é a gente mesmo, não é o demônio. Porque aí, para trocar uma ideia forte com o demônio, digamos assim, a gente tem que estar muito além. Se você já estiver e considerar assim, eu vou te contar a história de Santo Antão. Talvez vocês já conheçam a história de Santo Antão. Santo Antão foi um eremita do início da igreja, quando a igreja já popular em Roma, quando os cristãos já em Roma começaram a assumir a vida pública como cristãos. Santo Antão e vários cristãos da época sentiram que não era aquele caminho na cidade a prática da vida cristã. Então eles se isolaram em áreas mais desertas, né? Então foram os primeiros eremitas, os primeiros monges da igreja. E Santo Antão teve uma vida exemplar de oração, estudo da Sagrada Escritura, e tinha, obviamente, pela sua ascese espiritual, constantes investidas malignas. E graças a ele dar nome aos bois e a sua ascese espiritual, ele sempre conseguiu se desviar das tentações e buscar um caminho mais sólido junto a Deus. Até que, no final da vida de Santo Antão, no final da vida, tá bom? Vou falar sobre situações do dia a dia ainda em outros vídeos sobre o que eu vou dizer agora também. No final da vida de Santo Antão, numa dessas tentações do demônio, que realmente eram do demônio, o próprio demônio diz a Santo Antão: pronto, desisto. Nada do que eu faço faça com que você caia em pecado. Vou desistir, tá tudo certo, não volto mais. Aí Santo Antão falou assim: não, beleza. E o diabo saiu e Santo Antão falou assim: venci o demônio, agora sou um santo. E o demônio voltou. Ele falou: agora eu consegui.
a vaidade. Quando a gente se acha alguma coisa, quando a gente se acha alguma coisa, se acha santo, se acha perfeito. Nossa, eu resisti àquela tentação. Cuidado, sabe? É aquela coisa, né? Quando a gente no caminho espiritual não toma cuidado com que da nossa visão sobre tentação, a gente pode acabar caindo necessariamente em outro pecado. Então, muito cuidado. Recapitulando, então. Deus não tenta ninguém. Somos nós, com a nossa concupiscência, que devemos fazer um caminho de humildade e de sempre ter em mente, dando nome aos bois, que nós necessitamos da graça de Deus na nossa vida e do perdão de Deus, ok? Segundo, né? Não neguemos a tentação. Ela existe, está aí. Mas também não achemos que é o demônio sempre nos tentando, já que nós que nos tentamos naturalmente. Outro ponto ainda, e para finalizar esse vídeo, gente, não se preocupem muito em possessão, não. Não se preocupem muito com macumba, não. Porque isso, em geral, não nos leva para o inferno. É a tentação que nos leva. E ela já é suficiente, vocês não acham? Como cristãos, lidar com a tentação todos os dias. São 7 pecados capitais, eles perpassam as nossas vidas e ainda tem coisas que são mais gritantes em nós. Então não fica preocupado em que se alguém fez alguma coisa para você, ou se de repente você perceba, talvez, e ainda um talvez, alguma ação maligna na sua vida. Não se preocupe com isso não, porque se a gente se preocupa demais em possessões, e isso, aquilo, a gente começa a negar a tentação na nossa vida. A gente começa a se achar muito perfeito para estudar, não que isso não seja ruim, é legal também entender as coisas, para estudar, entender como as possessões acontecem e tudo mais, o que a Santa Igreja diz sobre isso, mas a tentação já é tema suficiente para nós pobres pecadores, tá bom? Esse vídeo é para a gente ter consciência, para saber também de uma tentação que é a visão errada sobre as tentações. Então Deus nos abençoe, a Virgem Santíssima conserve a graça dele em nós para resistirmos às tentações que nós percebamos com a graça dele, e sigamos para o próximo vídeo. Até mais!